Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E hoje vamos falar sobre os problemas de saúde que se intensificam no verão. Nessa época do ano, as altas temperaturas não são a única preocupação dos brasileiros. Estima-se que aproximadamente 35% da população mundial sofra com algum tipo de alergia. E isso pode aumentar durante esse período. Entre alguns dos motivos que a gente pode citar estão picadas de insetos, excesso de suor e até a reação a produtos químicos como o protetor solar. Bom, além disso, o calor, a umidade e o intenso volume de chuvas também são responsáveis por uma série de outras doenças. Em muitos casos, é possível pensar em ações preventivas e é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Então, para esta conversa, recebemos aqui no estúdio a dermatologista e professora da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Paula Periquito. E também conosco, Patrícia Schlinker, que é alergista, imunologista e coordenadora do projeto Brasil Sem Alergia, em parceria com a Cruz Vermelha. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas. Participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura ou ligando para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. Os números estão aí na tela para você. Bom, primeiramente, obrigado às duas pela presença, bem-vindas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar falando um pouco dos problemas de pele, né? A gente sabe que com o excesso de calor a gente sua mais, isso acaba trazendo uma série de problemas que muitas vezes podem ser evitados, né, doutora Paula? Com certeza. Então fala pra gente quais os mais comuns. Atualmente, assim, no verão é uma época que as pessoas estão saindo mais ao ar livre, né? Fazem mais atividades ao ar livre, estão mais expostas, vão muito à praia ou no campo, independente de onde vá, as pessoas estão mais expostas e expostas ao ambiente, né? Então a gente começa a ver o aparecimento de algumas coisas, como por exemplo, as pessoas vão ao consultório se queixando de algumas micoses, de algumas alergias, né? O herpes aumenta muito a sua incidência por causa da maior incidência solar também. E é isso, assim, basicamente, né? Porque o aumento do índice pluviométrico, principalmente, faz com que nessa época a gente tenha uma maior proliferação de vetores, como os mosquitos, que vão picar, né? A picada de inseto vai gerar muitas alergias. E sobre as alergias, doutora Paula, a Patrícia pode ajudar a gente um pouquinho mais a claro. falar, né? Então, principalmente nesse período, né, onde tem um aumento de chuvas, como a própria doutora Paula falou, há um aumento nessa proliferação de mosquitos. E isso quem sofre principalmente são as crianças, né? Não que os adultos não sofram, mas elas, por eles apresentarem um voo até um pouco mais baixo, elas acabam sendo um pouco mais acometidas. O suor também já faz com que a pele fique mais propícia, principalmente nos pacientes alérgicos, nos pacientes atópicos. Então a pele é mais sensível, uma pele mais ressecada. E quando o inseto dá a picada, né, a criança coça, ali cria normalmente um nódulozinho, um eritema, fica vermelho. E a coceira continua, aquilo muitas vezes leva a uma lesão. Essa lesão pode ser infectada ou por uma bactéria ou mesmo por um fungo. E isso pode acarretar problemas sérios, como abscessos, celulites e até problemas mais sérios, como problemas renais, que às vezes necessitam até de intervenção, de internação, né, com uma intervenção médica mais séria. Nesse período também a gente encontra muitas alergias a bloqueadores solares, principalmente por uma substância, um radical, um apiteno chamado PABA, né? Então os consultórios ficam mais lotados com esse tipo de alergia, não só também a bloqueadores solares, como bronzeadores, que o pessoal abusa, principalmente nessa época do ano. Então os consultórios... Realmente o pessoal que tem alergia já tem mais tendência a desenvolver uma alergia nessa época do ano, isso pode aumentar ainda mais. Aumenta muito mais, principalmente com o calor também, a umidade, não só o aparecimento de herpes, como ela própria falou, porque o sol, né, é imunossupressor, mas a umidade que a pessoa apresenta em determinadas regiões pode levar a candidíase também. Muito comum e às vezes as pessoas até confundem com processo alérgico, porque coça, né, incha, fica vermelho. E às vezes é uma infecção fúngica. Vamos falar de uma questão importante, a questão do bloqueador ou protetor solar. Você está dizendo que muita gente tem alergia, mas também é impossível, né, sair no sol forte, se expor sem usá-lo, né? Também você está se expondo a um outro risco. E aí faz o que essa pessoa? A gente tem no mercado hoje diversos produtos diferentes, produtos específicos, né, que tem menos produto químico, bloqueadores mais físicos do que químicos, entendeu?
que vão ter outros componentes que a pessoa vai ter que ir testando, não tem jeito, tá? A gente tem que ver a composição. Ainda existem alguns bloqueadores no mercado que contêm o PABA. Isso é uma coisa importante porque muitos PABA é o quê? outros... PABA é uma substância química que é necessária que antigamente era mais necessária na composição para a própria proteção solar. Só que hoje em dia a gente tem outras substâncias que podem ser utilizadas no lugar dele, Mas nos está produtos descrito, mais então, lá modernos. na lista de produtos que fazem parte da composição É desse descrito, protetor. é descrito. Então, na hora de comprar, ir na farmácia, no mercado, comprar um protetor solar, é importante verificar se consta esse Mas componente. normalmente Esse nome. eles vêm até escrito Eles vêm na descritos. frente, né? PABA free, né? Então não contém PABA. Isso é uma coisa que estão tendo mais preocupação de colocar também. Hoje em dia também a gente tem usos de produtos hipoalergênicos, né, aprovados pela Anvisa e pelo Inmetro, né, que a gente pode estar fazendo uso nesse momento. Hipoalergênico? Hipoalergênicos. Explicando para quem está em casa. Então, são produtos que causam, o nome já diz, pouca alergia, né, pouca alergia. Então, são produtos para pele justamente sensíveis. Que é, na verdade, o que algumas pessoas chamam de antialérgico, né? Porque seria o antialérgico, seria o antialérgico, né? Não que as apresenta pessoas o conhecem. famoso PABA, né, que é o ácido paramino-benzoico. Bom, tem perguntas chegando pelo público aqui, anônima, mas vamos lá. Bronzeamento artificial pode causar problemas na pele, como alergia ou algum outro tipo de problema? O bronzeamento artificial, propriamente dito, nas câmeras de bronzeamento artificial, atualmente até no Rio de Janeiro, eles estão proibidos, né? Assim, eles não devem ser feitos porque é uma exposição muito alta, há uma radiação direta. Também essa o pessoal, radiação. exatamente, estava abusando e pode provocar sim queimaduras sérias. Ele tem os mesmos efeitos nocivos do sol, até piores, né? Porque você vai ter uma exposição mais direta e na maioria das vezes quem está nessas câmeras de bronzeamento não está protegido, né? Está ali justamente para ficar bronzeado. E você não só alergia, mas vai ter problemas de câncer de pele mesmo, problemas a curto prazo e a longo prazo também, né? A curto prazo de queimaduras, que a gente já sabe, e a mais a longo prazo de cânceres mesmo de pele muito graves. E falando de uma coisa que as pessoas gostam de ruga também, né? Precoce, envelhecimento precoce, tudo isso que também faz parte. Então vai estar com aquele bronzeado mais bacana naquele momento, Exatamente. mas pode cobrar mais pra frente, né, o Enquanto preço tá dessa exposição excessiva. Né? Enquanto tá jovenzinho, bonitinho, tá lá muito bem, mas depois de um tempo vai ter problemas de saúde, sim. Também existem aqueles casos já divulgados de problemas mais sérios, como pessoas que se expuseram mais de uma vez, o tempo máximo que pode é 10, 15 minutos, não era isso? Quando permitido. Então, excesso de exposição também nessas câmeras de bronzeamento artificial podem causar uma série de outros problemas, né, doutora? Não, as pessoas fazem uma exposição muito mais prolongada do que 10 a 15 minutos, né? Diversas vezes ao dia, diversos dias por semana, então realmente era bem complicado de fazer esse controle, né? Então acabou sendo proscrito isso aqui no Brasil. Bom, uma questão importante da gente ressaltar também, que chegou pelo Twitter, a Adriana pergunta pra gente sobre alergia ao sol, que muita gente reclama, né, dessa época do ano, se expor ao sol e perceber esse tipo de problema, doutora Patrícia. É verdade, o que a gente chama de urticária adrenérgica, que acontece justamente com as pessoas que estão expostas ao sol, praticam mais exercício e acabam apresentando manchas avermelhadas pelo corpo, que coçam muito e incomodam e realmente dificulta muito a vida dessa pessoa, desse paciente, porque ele acaba não podendo se expor. Infelizmente, o que a gente dispõe de tratamentos, né, ainda é mais que medicamentos, mas mesmo assim o paciente ainda sofre bastante com isso. Não, que a gente vê também alguns medicamentos, né, Patrícia, que as pessoas normalmente ingerem no seu dia a dia, alguns medicamentos até para dor, analgésicos, que podem aumentar também a sensibilidade das pessoas ao sol. E muita gente não sabe disso, E muita gente não Toma sabe o seu disso. remédio frequentemente e quando se expõe ao sol percebe. Exatamente, acaba fazendo uma fotoalergia mesmo, que a gente chama. Nas áreas mais expostas, começa a ter essa reação alérgica, que são realmente placas avermelhadas, que coçam, que incomodam muito. E como se prevenir nesse caso, doutora? Como saber se o remédio que você tem que tomar vai causar alguma reação Então, frente à existem exposição ao alguns sol? remédios que a gente, atualmente, que a gente sabe que são mais passíveis de causar isso, né? Como alguns analgésicos, como algumas pomadas, né, tópicas. Então, a gente tem que tentar identificar aquilo que o paciente está tomando e tentar substituir de alguma forma, né? Muito bem.
Tem mais perguntas aqui chegando pra gente, você em casa também pode mandar pelo nosso Twitter, que é @canalfutura, ou ligando no 0 operadora 21 3523 4098, assim como fez o Paulo aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta quanto tempo dura uma aplicação de protetor solar na pele. Quanto tempo? Quanto tempo? Você coloca de manhã ali antes de sair de casa, antes de ir para a praia, em quanto tempo você precisa passar novamente? Ah, então tá, assim, na verdade o ideal, mesmo recomendado, é você aplicar mais ou menos uns 20 minutinhos antes da exposição solar, que é para poder dar tempo daquele produto secar, né, ser absorvido direitinho, para dar tempo de você depois, se quiser, botar uma roupa, o produto não sair totalmente na roupa, se você for entrar na água, o produto que for à prova d'água não sair totalmente no primeiro momento, tá? E depois, assim, num caso de sudorese excessiva, de exposição à água do mar ou água da piscina durante tempo prolongado, você vai ter que reaplicar num período mais curto, tá? Geralmente saiu da água, a gente recomenda dar uma secadinha e reaplica. Atualmente a gente tem vários protetores solares que são para serem usados até em pele molhada, que podem ser, que vão aderir bem. Tá? Então, se você estiver na praia, na piscina, reaplicar a cada 2, 3 horas é o ideal. 2 ou 3 horas. Mas no dia a dia não precisa também ser tão rigoroso, né? Pode aumentar um pouquinho a cada... E outra questão também importante ser lembrada é que muita gente acaba levando ao extremo a indicação de usar o protetor solar e acaba até não recebendo as energias e vitaminas do sol, por exemplo, que são importantes também. Algum tipo de exposição solar é importante em alguns horários, né, doutora? Isso foi uma coisa que deu um pouquinho que falar, né, até essa semana na Veja, né, que foi uma reportagem que saiu sobre a exposição solar e a vitamina D. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Dermato, ela não recomenda a exposição solar direta como fonte de absorção de vitamina D e de cálcio, tá? Isso pode ser feito na alimentação, isso pode ser feito de diversas outras formas. As pessoas que estão em risco de ter um problema na absorção de vitamina D geralmente são quais? Os lactentes, que estão em amamentação exclusiva, são os pacientes mais idosos, que têm uma pele mais fina, uma pele mais ressecada, tá? Que tem essa dificuldade mesmo de absorção. Mas o que a gente sabe hoje em dia, assim, que a quantidade de sol que a gente precisa seria muito pequena, né? Seriam mais ou menos de 10 a 15 minutos. A gente brinca de exposição solar na polpa, na parte superior do pé, já seriam suficientes para a gente ter a nossa quantidade diária de vitamina D. Então, é isso. Muito bom. Doutora Patrícia, é importante a gente falar um pouco do trabalho do Brasil Sem Alergia, né? Esse movimento iniciado aqui voluntariamente pela doutora Patrícia. Conta um pouquinho pra gente de que forma vocês trabalham também atendendo essa demanda da população aqui na Baixada Fluminense gratuitamente. Gratuitamente. O projeto Brasil Sem Alergia, na verdade, começou há um pouco mais de 5 anos. É um projeto de ação social. A iniciativa, primariamente, foi minha e do meu marido, Dr. Marcelo Bossuat. E nós começamos com atendimento e vimos naquela região uma demanda muito grande de necessidade mesmo para tratamento alérgico. E nós começamos a fazer parcerias e muitas doações e alguns empresários começaram a ajudar, até que então fizemos uma parceria com a Cruz Vermelha e estamos levando o atendimento gratuito, não só o tratamento, como o diagnóstico, a prevenção e o controle de doenças alérgicas, né? E hoje tem por volta de... com 5 anos, mais de 100 mil atendimentos já realizados e é muito gratificante você poder acompanhar esse paciente, ver a melhora desse paciente. É incrível. Bom, tem mais perguntas chegando do público. Aqui o Rodrigo, da Bahia, pergunta o seguinte: ar-condicionado, muito ar-condicionado, pode prejudicar quem já tem uma alergia respiratória? Sim, o que acontece, principalmente nesse verão, as pessoas se refugiam em lugares que tenham ar-condicionado. E o que acontece com o uso do ar-condicionado é que ele resseca a mucosa nasal. E nesse paciente alérgico, nesse paciente atópico, né, ele já tem essa propensão à rinite. E com o ressecamento, essa mucosa fica mais aberta, mais receptiva a esses alérgenos, né, que encontramos no ar, nos colchões, que é tanto falado do controle ambiental. E isso acaba levando a uma piora da rinite, consequentemente de asma, aparecimento de dermatites atópicas. E é importante que a gente também tenha muito cuidado com a questão do choque térmico.
né? Porque o choque térmico acaba também, de uma certa forma, exacerbando os processos alérgicos. O choque térmico é você estar num espaço com ar-condicionado bombando ali, refrescante, aí você sai na rua, aquele calor de 40 graus. Tem aquele choque, né? Uma temperatura de quase 40 graus, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então isso acaba também, de uma certa forma, interferindo no sistema imunológico do paciente, também levando ao aparecimento não só das alergias, como de doenças oportunistas, né? Como a candidíase e o herpes, né? Muito comum nessa época do verão. Qual é a relação do aumento de herpes com o verão, doutora Paula? Na verdade, assim, o sol, tudo que vai fazer com que você tenha uma diminuição da barreira de proteção cutânea pode aumentar a incidência do herpes, tá? Tanto o frio excessivo quanto o calor excessivo também. Então, os dois extremos aumentam a incidência do herpes labial, principalmente. Então, o que acontece? A incidência solar direta faz uma forma de imunossupressão local. Então, quem já tem tendência a ter herpes, aquela pessoa que já normalmente tem, em algumas épocas do ano, pode vir a ter de novo por essa imunossupressão local, tá, na pele. Então, por isso que, assim, uma forma de proteger são realmente usar protetor labial, tá, manter sempre a mucosa labial hidratada, porque no verão a exposição solar direta também resseca o lábio, deixa a gente muito mais vulnerável. Muito bem. Mais perguntas do público. João Pedro, de São Pedro da Aldeia, pergunta se é verdade que o sol piora a acne. Então, Num primeiro momento, né, as pessoas dizem que vou tomar um solzinho porque seca, né, a minha acne, fica coradinho, o que, de certa forma, é verdade. Como eu já falei, como tem essa imunossupressão por um período, assim, acaba diminuindo a reação inflamatória local. Então, aquelas acnes que você tem ativas naquele momento podem dar uma secada, sim. Mas, num segundo momento, o sol em excesso também vai estimular a nossa produção das nossas glândulas sebáceas, das nossas glândulas sudoríparas, e isso vai aumentar a oleosidade da pele e piorar a acne. Fora que os cremes que a gente usa também, os protetores solares inadequados, né? Então, tudo isso piora. O pessoal realmente está querendo saber sobre a exposição ao sol. Deixa eu colocar mais uma pergunta para vocês aqui, da Marina Santos, de Resende, no Rio de Janeiro. Obrigado, Marina, pela participação. Ela pergunta, então, se no verão o mais correto é não tomar sol de modo algum, ou o mais indicado é não se expor apenas, ou se expor apenas nos primeiros horários do dia. Então, o indicado é o seguinte, o ideal é sol até as 10 horas da manhã e depois das 3 da tarde. Esses são os melhores horários. Não tomar sol de maneira nenhuma, né? Como é que a gente vai falar isso aqui no Rio de Janeiro, né? com essa praia maravilhosa, né? Assim, seria até um pecado, né? Então, eu acho que uma exposição consciente é o ideal, é o que a gente pode fazer, uma exposição com filtro pelo menos 30, a gente sabe que é importante, independente se você é uma pessoa mais morena, uma pessoa mais clarinha, tá? Filtro pelo menos 30, um filtro de boa qualidade, né? Se você é mais branquinho, associar um chapeuzinho, fica chique, né? Botar um óculos escuro, tá? Acho que é isso. Pode tomar sol sim, mas de forma consciente. Importante ressaltar isso, né? Não vamos tomar nenhuma medidas extremas, Exatamente. Vamos curtir a vida também, mas com proteção. Com certeza. Bom, mais perguntas chegando aqui pra gente. A Maria da Graça, do Rio Grande do Sul, quer saber como tratar uma rinite alérgica no verão. Os cuidados são os mesmos ao longo do ano? Doutora Patrícia. Bom, a alergia, na verdade, ela se dá todo ano, né? Agora, existem épocas que são mais propensas. No caso da rinite respiratória, ela tem uma piora no inverno. Mas o que acontece? No verão é preciso, então, você começar a tratar para que no verão você possa curtir. Porque existem também algumas coisas que podem acabar piorando, como o cloro da piscina. Então, isso acaba também funcionando da mesma forma que o ar-condicionado. Irrita a mucosa nasal e, de uma certa forma, você acaba piorando a rinite. Quanto ao tratamento da rinite alérgica, né, nós podemos fazer o uso de imunoterapias, medicações como corticoides locais, controle ambiental, na verdade é um tripé. Isso é muito importante em qualquer tratamento, não só de alergia respiratória, como alimentar. É o controle ambiental, a imunoterapia e o uso de medicação. Então, a partir do momento que o paciente ele consegue fazer essas três coisas de modo correto, com acompanhamento adequado do médico, com certeza ele vai ter êxito no seu tratamento. Uma questão importante da gente colocar é a alimentação e hidratação das pessoas nessa época do ano. De que forma os alimentos que a gente ingere durante esse período que o calor está aí mais forte vai influenciar em a gente ter algum problema de pele ou alguma alergia?
Na verdade, também o que acontece nesse período não é só não o aumento das alergias alimentares, mas o aumento do número de intoxicação por alimentos por conta da conservação nesse período. Quando está muito calor, normalmente os alimentos não são conservados da maneira adequada. E a pessoa acaba confundindo alergia alimentar com intoxicação alimentar. A alergia alimentar é muito alimento dependente. A pessoa tem alergia especificamente àquele alimento. Já no caso da intoxicação alimentar, não necessariamente é um alimento propriamente dito. Podemos ter diversos alimentos, pode ser um alimento que foi mal conservado ou mesmo que ficou numa casa de campo e você voltou nesse período de férias, o verão está aí, não conservou ele de uma maneira correta e você passa a apresentar alguns sintomas como diarreia, dores abdominais, lesões mesmo na pele. E de uma certa forma está fazendo aí não esse diagnóstico correto. Por isso a importância do médico dermatologista, do médico alergista estar auxiliando o paciente aí nesse momento. Também falando de uma outra coisa mais direta que acontece muito no verão, né? Que a gente sabe, as pessoas vão ao churrasco, tomam sua caipirinha, tomam seu picolézinho de limão, né? E aparecem no consultório com manchas na pele. Até queimaduras graves, com algumas pode queimaduras. né? As pessoas às vezes não se recordam. Acho que uma vez eu atendi uma paciente que tinha umas manchas no braço, ela, mas eu não sei o que é isso, né? E a gente conversando, assim, as manchas pareciam eram manchas de dedo mesmo, né? O marido dela fez a caipirinha lá e veio, encostou no braço e aí ela fez a queimadura que é uma mancha escura. Inicialmente as pessoas não relacionam como uma queimadura, tá? Então todas as frutas cítricas, né? A laranja, a tangerina, o limão, o sumo dessas frutas, né, em sucos, eles normalmente podem ocasionar essas manchas na pele. E que dica a gente pode dar, então? O pessoal vai continuar tomando a caipirinha, vai continuar tomando a limonada, como se prevenir, então, dessa queimadura? Bom, uma opção boa depois que manipular o limão para fazer a caipirinha, né, lavar bem a mão, isso é uma coisa simples e que resolve, tá? E na hora de beber a caipirinha, para evitar aquelas manchas na área do buço, principalmente da mulher, né, que não gosta, pode tomar de canudinho, é uma possibilidade, né, que evita muito. E também depois lavar bem o local, que fica tudo bem. Muito bom. Mais perguntas aqui antes de terminarmos o programa. O Cláudio de Boa Vista, obrigado Cláudio pela pergunta, ele quer saber se os repelentes de mosquito que vêm com protetor solar são eficientes. Na verdade, eu já vi protetores solares que vêm com repelente, né? Ao contrário. Mas, assim, eles ajudam, tá? Eles ajudam, sim. Tem produtos que... Para solucionar os dois problemas de uma vez só. E normalmente, né, o problema maior com os mosquitos não é nem no horário em que o sol tá mais forte, né? Normalmente é mais no finalzinho da tarde, quando começa a cair um pouco o sol, até baixar um pouquinho a temperatura, são os horários que o mosquito está mais ativo. Então, seria meio que um contrassenso, na verdade, você aplicar mais protetor solar nessa hora por causa do mosquito, né? É melhor usar produtos separados mesmo. Mas funcionam. Mais uma pergunta, Ângela de Juiz de Fora, gostaria de saber se ela pode tomar sol, pois ela tem lúpus eritematoso sistêmico e usa diariamente o protetor solar. A gente sabe que o lúpus, né, é uma doença que piora bastante com qualquer tipo de exposição à luz, não só exposição solar, tá? Então o lúpus é uma doença séria e que para você não vir a ter nenhum problema relacionado a ele, o ideal mesmo é proteção solar absoluta, não tem jeito. Uma questão importante também é cuidar das crianças. A gente sabe que os pequenos, principalmente, né, tem um excesso de suor nessa época do ano, no braço, na perna, pode criar um tipo de assadura. Como é que a gente pode evitar isso? O ideal é usar sempre roupa de algodão, que vai absorver mesmo esse suor, tá? Porque essas roupas sintéticas, que tem nylon na sua composição, elas fazem com que o suor fique acumulado, fazem com que a criança sue mais. Então, usar roupas claras, banho, eu acho que é legal, assim, claro que a gente geralmente fala para evitar dar muitos banhos ao longo do dia, porque isso também tira a camada de proteção da pele, mas normalmente a gente recomenda um banho caprichado, com sabonete, e depois, tá muito suadinho, tá com muito calor, dá uma molhada só, deixa para usar o sabonete só nas áreas mais sujinhas, na região íntima, no pé, na mãozinha. Tá? Eu acho que isso é uma forma de ajudar bastante. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito a presença da doutora Patrícia e da doutora Paula aqui no estúdio comigo hoje. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Você em casa, obrigado pela companhia, pelas perguntas. A gente volta a se encontrar amanhã às 2h30 da tarde em mais um Conexão Futura e eu espero você. Até lá.